Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 14. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versos 22 a seguir. Vou esperar todos acharem. Diz assim a palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versos 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda eu ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu ao encontro, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Podeis se assentar? Glória a Deus. Queridos, eu queria compartilhar com vocês essa palavra que eu acabei de ler, com o tema tempestade. Só que antes de entrar nessa palavra propriamente dita, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre improvável. O que é improvável? É aquilo que tem pouquíssima probabilidade de acontecer. É o inevitável. Todos nós somos improváveis. Todos nós. Se for olhar 2, 4, 5, 10, 15 anos atrás, se você pudesse voltar no tempo e vamos colocar 10 anos atrás, provavelmente você não acreditaria de quem você se tornou hoje, de quem você é hoje. E falando em improvável, falando com o Senhor, eu falei: Senhor, eu quero falar sobre algum personagem da Bíblia. E eu escolhi Pedro para falar sobre ele. Eu quero falar um pouquinho com você sobre Pedro. Sabe, irmão, se você chegasse até Pedro, o apóstolo Pedro, dias antes dele conhecer Jesus, quem sabe 20 dias, 30 dias antes dele conhecer Jesus, e falasse assim: Pedro, você vai andar com Jesus, você vai ser um dos discípulos de Jesus. Pedro, ele era pescador. Pedro não entendia nada de reino. Pedro, ele não tinha um curso teológico. Mas se nós chegássemos para Pedro e falasse: Pedro, se você fosse, você sabia que você podia ser um missionário de Jesus? Pedro, você vai andar com Jesus. Pedro, quando você for pregar a tua primeira mensagem, cerca de 3.000 almas se renderão aos pés do Senhor. Pedro, você
vai andar tanto com Jesus que pessoas serão curadas pela sua sombra. Pedro, quando você chegar na Porta Formosa, lá em Atos, você vai ter um aleijado de nascença, e o Senhor vai curar, através da sua vida, vai curar aquele aleijado. Se você chegasse a Pedro e falasse tudo isso antes dele conhecer Jesus, ele provavelmente não acreditaria. Porque, como eu já disse, Pedro era pescador de peixe. Ele só entendia de pesca, nada mais. Ele não entendia nada de reino, irmãos. Então, provavelmente, ele não acreditaria. Quem sabe se você chegasse em mim há 7 anos atrás e falasse assim: olha, você vai ser um pastor, você vai ser um pregador, eu ia olhar para você e ia falar: você está louco, você está louca. Porque eu não queria. Nossa, está pegando fogo aqui. Gordinho sofre, misericórdia. Porque, irmãos, eu não queria ser pastor. Então, se quem sabe você chegasse há 7 anos atrás e falasse assim: você vai ser um pastor, você vai ser um pregador, por mais que eu tinha uma promessa, eu ia falar que você era louco. Eu sei que tem gente aqui nesta noite, se eu perguntar há 2, há 3, há 4 anos atrás, aonde você estava, você não acreditaria hoje que você estaria aqui. Tem gente aqui, irmão, que era tão desprezado pela sociedade, pela família, ninguém acreditava. Aí depois de 4 anos está aqui dentro da igreja, adorando a Deus, exaltando o nome dEle. Quem sabe se você, sabe quando a igreja estava lá no centro, que o pastor mudou para este lugar, o nosso culto era ali no salão do lado, e aí um dia ele falou assim: não, nós vamos abrir aquele salão, nós vamos fazer um salão só para fazer a nossa igreja, o templo principal. Eu nunca falei nada, aproveitar que ele não está aqui hoje, eu falei: esse homem é doido. É lá no centro, meu Deus, vai vir a metade dos irmãos não virão para este lugar. Até aqui caberia todo mundo, tranquilo, porque na pandemia nós ficamos aqui. Mas depois de 4, 5 anos, nós temos que fazer 2 cultos aqui, porque não cabe toda a igreja. Oh, aleluias. Improváveis, irmãos, improváveis. Eu sei que tem gente aqui que é improvável de você estar aqui. Ei, quem sabe roubou, matou, destruiu, a família falou: não vai dar nada, a sociedade falou: não vai dar nada, mas você está aqui dentro, adorando o nome do Senhor. Oh, aleluia, oh, aleluia. O apóstolo Pedro, o mais improvável de todos, se torna um dos maiores líderes entre os apóstolos. Pedro, ele era impossível. Pedro, ele negou Jesus. Pedro, na hora que tinha que orar, ele dormiu. Pedro cortou a orelha de um soldado. Pedro era alvoroçado quando ele saía, quando ele chegava, ele tinha que entrar. Na mesma hora que ele estava aqui, ele estava lá, ele não parava. Pedro era assim. Esse era Pedro. Pedro era inconstante. Pedro era inconstante. Todos nós, irmãos, carregamos um pouquinho de Pedro dentro de nós. Todos nós somos inconstantes. Na mesma hora que a fé é firme, é forte, vem a dúvida, tem medo, não vai dar certo. Corre. No mesmo momento que está lá com a fé lá em cima, tudo, vamos fazer evangelismo, vamos fazer visita, vamos. Mas nessa mesma intensidade, inconstante,
é Pedro, é eu e você. Porque do mesmo jeito que nós estamos com a nossa fé firme, nós estamos com ela abalada porque nós passamos por problemas, nós passamos por dificuldades, nós passamos, irmãos. E Jesus, Ele escolhe, Deus não escolhe pessoas perfeitas, não. Deus não escolhe pessoas preparadas, não. Olha quem era Pedro. Irmãos, imagine, Pedro só sabia pescar. Pedro não entendia nada, não tinha um curso teológico, como eu falei. Aí sabe o que Jesus fala para ele? Olha aqui em Mateus 16. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que estás nos céus. Eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Aleluias, aleluias. Deus escolhe o improvável. Para confundir, Deus escolhe aquele que não é. Escolhe um pescador de peixe. Vai lá, o homem só sabia fazer isso. Ei, vou levar você comigo. Sabe, irmãos, Deus conhece tanto a tua vida, que Ele não te chama pelo presente, Ele te chama pelo propósito. Deus conhecia Pedro. Se Deus fosse chamar Pedro pelo aquele momento ali, Deus não chamaria ele, mas Deus conhecia o propósito. Lá na frente o Senhor conhece, e o Senhor conhece a sua vida lá na frente. O Senhor não te chama pelo presente, mas sim pelo propósito, porque o Senhor sabe você daqui 2 anos, 3 anos. Ei, eu conheço o presente agora, mas o Senhor conhece lá na frente. Para mim, uma prostituta que é uma mulher da vida, é só isso para mim. Para Deus é uma missionária. Para mim, um bêbado jogado na sarjeta é uma pessoa que não tem valor nenhum, mas para Deus é um pregador, porque Ele vê o propósito, não o presente. Aleluias, aleluias. Deus não vê o presente, Ele vê o propósito. Sabe, certa vez, irmãos, Pedro estava com os discípulos, passaram a noite inteira tentando pescar, a noite inteira tentando pescar. Ao amanhecer chega Jesus. Pedro e os discípulos já vieram frustrados. Irmãos, os irmãos depois me xingam que eu não paro quieto aqui. Passou a noite inteira tentando pescar, a noite inteira, não pegaram nada. De manhã, frustrados. Aí chega Jesus: filhos, tem alguma coisa para mim comer? Aí eles falaram: nós não pegamos nada, nós não temos nada. Passamos a noite inteira tentando pegar, e não pegamos nenhum peixe. Aí chega Jesus: pega essa rede, joga do outro lado. Mas espera aí, Pedro era pescador, Pedro sabia o que ele estava fazendo, era a profissão dele. Agora chega um carpinteiro e fala assim: joga a rede do outro lado que você vai pegar peixe. Pedro estava fazendo do jeito dele, os discípulos fazendo do jeito deles. Aí o Senhor fala: joga do outro lado. Aí diz a Bíblia que eles jogaram a rede do outro lado. Sobre a palavra de Jesus, ele joga a rede do outro lado. E diz a Bíblia que foram tantos peixes que eles apanharam, que não conseguiram erguer as redes. Sabe, irmão, tem vezes que nós queremos fazer as coisas do nosso jeito.
Tem vezes que nós queremos fazer da nossa maneira e o Senhor falando, faça assim, eu estou te ensinando você a fazer assim, e nós queremos fazer assado. Filho, faça assim que vai dar certo, aí você vai sair dessa prova, aí eu vou te abençoar. Não, mas nós queremos fazer do nosso jeito. Aí ficamos patinando. Sabe quando a gente está orando para alguma coisa e fica patinando, nada dá certo, patinando, não vai, não anda, não vai, fulano prospera, ciclano prospera, e nós patinando. Porque o Senhor está falando assim, joga do outro lado da rede, e nós estamos falando, não, vou jogar aqui. E o Senhor volta a falar, faz do meu jeito, eu estou falando para você fazer do meu jeito. Não, eu vou fazer do meu jeito, e continuo patinando. Mas os discípulos, eles jogaram do outro lado. E pegaram tantos peixes que não puderam levantar a rede. Irmãos, oh, aleluias. Jesus tem falado de várias maneiras. Jesus tem falado comigo e contigo. Cada vez que nós nos ajoelhamos para falar com o Pai, Ele tem falado e nós não temos dado ouvido. Nós não temos dado ouvido. Aí Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, olha, até agora você pegou peixe, foi pescador, mas a partir de agora, você vai ser pescador de homens. Pedro, esquece disso, deixa tudo para trás. Pode deixar os barcos, pode deixar a sua profissão e você vai me seguir. Só que muitas vezes nós não queremos seguir Jesus. Nós não queremos sair do nosso conforto. Nós não queremos. Mas a Bíblia diz que Pedro deixou tudo para seguir Jesus. Pedro deixou tudo e foi atrás de Jesus. Ei, deixou barco, deixou profissão. O que está te prendendo para você obedecer a Deus? O que está te prendendo? O que Deus está te pedindo? O que você precisa deixar para viver o propósito dEle? O que Deus está falando para você? Ei, eu preciso de você nisso. Ei, larga disso. O que você está retendo? O que você está retendo? O que você está segurando? Será que você tem coragem de abrir mão de alguma coisa para viver o propósito de Deus? Será que você tem, irmão? Sabe, Mateus 8, Jesus ele chega na casa de Pedro, na casa da mulher de Pedro, e na casa da sogra de Pedro. Esse lugar, na cidade de Cafarnaum, Jesus, ele escolheu para viver 3 anos e meio da vida dele. Escolheu a casa de Pedro. Lá, em Cafarnaum, aconteceram muitos milagres. Principalmente na casa, a maioria foram na casa de Pedro. Jesus curou, Jesus expulsou demônios, Jesus ensinou, Jesus pregou. E na casa de Pedro, Jesus fez tudo isso. E a sogra de Pedro estava doente. Se é uma coisa que não poderia ter naquela casa, é uma pessoa doente, porque todos que chegavam ali, Jesus curava, Jesus expulsava demônios. Então uma coisa que não podia ter nessa casa, é uma pessoa doente. A sogra de Pedro cuidava de Jesus, lavava as roupas, fazia comida para ele. Estava doente. E a Bíblia vai dizer que Jesus a curou. Só que aí, irmãos, eu vejo as pessoas entrando em crise por conta disso. Você não vê
a sogra de Pedro reclamando: Senhor, o Senhor está na minha casa, eu lavo roupa para você, eu passo roupa, eu faço comida, eu cuido do Senhor, e agora eu estou doente. Você não vê a sogra de Pedro reclamando. Só que a gente vê irmãos entrando em crise por conta dessa palavra. Senhor, eu faço. Senhor, eu dediquei a minha vida fazendo a tua obra, eu dediquei a minha vida na tua casa, e meu filho está doente. Pai, eu faço na tua obra, eu vou de segunda a segunda na tua casa, trabalhar, limpar a igreja, fazer algo na igreja, eu estou doente. Sabe, irmãos, Jesus, ele não é teólogo, ele é pedagogo. Na escola, nós aprendemos para depois fazer a prova. E com Jesus é diferente. Com Jesus nós fazemos a prova para poder aprender. E eu vejo pessoas entrando em crise por conta disso. Aí sabe o que Jesus está dizendo para você aqui nesta noite? Talvez você está trabalhando demais e está tendo pouco tempo comigo. Talvez você está visitando, talvez você está levando o irmão para cá, o irmão para lá, talvez você não perde culto, mas sabe o que o Senhor está dizendo? Você está trabalhando muito e está sem tempo para passar comigo. E o Senhor prefere o nosso coração do que o nosso trabalho. O Senhor prefere o nosso coração do que nossa mão no trabalho. Mateus diz assim, Mateus 6, entra no seu quarto, fecha a porta do teu quarto e fala em oculto que o Senhor te escuta. Isso é ter intimidade com o Senhor. Aqui na igreja, os nossos pastores presidentes, eles liberam 2 cargos para cada membro. Ou seja, eu posso fazer 2 coisas aqui na igreja, não mais, sabe por quê? Porque daí eu vou trabalhar tanto, que eu vou esquecer de ter minha comunhão com Deus. Não vou ter tempo de orar. Não vou ter tempo de ler a Bíblia. Não vou ter tempo de sentar e conversar com o Senhor. Aí Jesus, ele cura a sogra de Pedro. E quando o povo ficou sabendo que Jesus estava na casa de Pedro, diz que as pessoas começaram a descer para Cafarnaum. E foram descendo, e encheu aquela cidade. Tanto é que a casa de Pedro não tinha lugar para ninguém mais entrar e nem sair. Porque Jesus curava, Jesus libertava, Jesus estava fazendo maravilha, e o povo ia atrás de Jesus. Quando espalha essa notícia que Jesus estava em Cafarnaum, a Bíblia vai dizer que Jesus estava ali na casa de Pedro, estava como sempre pregando, curando, e chega uma notícia para Jesus, que João Batista tinha sido decapitado na prisão. João Batista era amigo de Jesus, João Batista era parente de Jesus, João Batista era o precursor de Jesus, ele que abre caminho para Jesus. E quando quando chega essa notícia aos ouvidos de Jesus, ele fica triste. Aí ali, irmãos, ele decide sair daquele lugar e ir para um deserto, para ficar sozinho. Diz a Bíblia que Jesus, ele pega um barco e vai para o deserto. Mas quando ele chega no deserto, o povo ficou sabendo que ele ia para lá, e o povo correram a pé para aquele deserto. Quando ele chega no deserto, a multidão já estava lá. Sabe, irmão, quando você precisa de um abraço e você tem que abraçar alguém. Sabe, quando você precisa de uma oração e você tem que orar por alguém. Sabe, quando você está com
teu coração quebrado, arrebentado, e você quer ficar sozinho, sabe como Jesus ali viver aquele luto, daquele momento, mas ainda Ele teve que curar. Ele não pôde viver o luto de um amigo, porque a multidão estava esperando por ele, uma multidão sem pastor, sabe, ovelha sem pastor, e Jesus ali, Ele chega e teve compaixão daquela multidão. Então Ele começa a orar pelas pessoas, Ele começa a curar novamente, Ele começa a expulsar os demônios ali naquele deserto. Aí Jesus passa o dia curando, o dia expulsando demônios. Aí chega os discípulos, eles falam assim: mestre, já está entardecendo, nós precisamos dispensar esse povo, essa multidão está com fome, precisa ir embora, e já está tarde. Aí Jesus pergunta assim: mas o que nós temos para dar para eles para comer? Quem sabe alguns discípulos assim: mestre, nós estamos no meio do deserto, não tem nada para dar para esse povo. Mas chegou um e falou assim: olha, tem um improvável aí. Tem alguém que aí no meio do povo, da multidão, que o nome dele não vai aparecer na Bíblia. É o improvável menino que tem 5 pães e 2 peixes. A primeira multiplicação dos pães aqui que aparece. Aí Jesus fala assim: manda chamar o menino. Quem sabe aquele povo estava esperando Jesus fazer assim, aparecer o pão, os discípulos fazer alguma coisa e aparecer o pão, mas Jesus usa o improvável. Usa aquele menino que nem o nome dele apareceu na Bíblia, com apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus ora, dá graça, manda aquela multidão se assentar na grama. E quando aquele povo se assenta, os discípulos servem os irmãos, dá de comer o pão, dá de comer o peixe. A Bíblia diz que cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, ou seja, poderia ter mais de 15.000 pessoas, comeram, saciaram a sua fome, e a Bíblia diz que ainda sobrou 12 cestos. E Jesus então, Ele usa um menino, o improvável, irmão, para fazer um milagre, o milagre da multiplicação. Depois que Jesus dá de comer para aquela multidão, Ele chega nos discípulos e fala assim: olha, agora vocês vão entrar no mar e vão passar lá do outro lado, vão passar o mar da Galileia. E parece, a Bíblia dá a entender, a Bíblia fala isso, que Jesus insistiu que os discípulos entrassem no barco. Tem versão que fala assim, que Jesus ordenou os discípulos a entrarem no barco. Aí Ele falou assim: olha, vocês entram no barco, vão, enquanto eu vou despedir a multidão. Mas parece que os discípulos não queriam ir. Não sei se eles estavam preocupados com Jesus, de deixar Jesus com aquela multidão, ou também não sei se eles estavam com medo, porque no verso 8, um pouquinho para trás, Jesus estava no barco, veio a tempestade. Agora eles pensam: se Jesus estava no barco e veio a tempestade, imagina agora que Jesus não vai junto. Será que Jesus está querendo livrar de nós? Pode ser. Esse é pensamento dos discípulos. E Jesus insiste com eles: entra. E eles entraram. Jesus então despede toda aquela multidão, e Jesus sobe sozinho ao monte para orar. A Bíblia vai dizer que ao entardecer o barco saiu, e Jesus sai do monte na 4ª vigília da noite. A primeira vigília das 6 às 9 horas, a segunda das 9 à meia-noite,
A terceira vigília da meia-noite às 3. E a quarta vigília, a partir das 3 horas até às 6 horas da manhã. E Jesus então, ele sai do monte e vai ao encontro dos discípulos. Depois das 3 horas da manhã. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus sai e ele entra sobre o mar. A história vai nos contar que o mar da Galileia, ele tinha aproximadamente 19 metros de comprimento e 12 de largura. E a Bíblia vai dizer que o barco, quando Jesus chega ali na ponta do barco, o barco estava no meio do mar. Se ele estava no meio, então ele estava a distância de 6 quilômetros. E se ele estava em 6 quilômetros, o mesmo esforço daquele discípulo voltar, era o mesmo esforço para ele chegar até onde Jesus tinha mandado eles irem. O mesmo esforço que eles teriam para voltar até Jesus, porque o barco estava balançando, a tempestade estava forte, eles estavam com medo, e provavelmente eles queriam voltar. Só que a mesma distância, o mesmo esforço para voltar, era o mesmo para chegar aonde Deus tinha mandado eles chegarem. O mesmo esforço que eles tinham para voltar, é o mesmo que eles tinham para continuar e chegar no destino deles. Aí você está no meio do caminho. Quem sabe você que está aqui nesta noite, você está no meio do mar. Saiu lá do Egito, saiu lá do mundo, está caminhando com Jesus, está no meio do mar. E tem gente aqui que quer voltar. Tem gente aqui nesta noite que quer parar no meio do caminho. Ei, o céu está logo ali. A mesma distância para você voltar é a mesma distância que você vai alcançar o céu. O mesmo esforço que você vai ter para voltar para o mundo é o mesmo esforço que você vai ter para chegar no teu destino, que é as mansões celestiais. Rabacanterebe assaio. Por que você quer parar? Por que você quer voltar? Ah, pastor, tem vento, tem tempestade. Mas Jesus nunca prometeu que seria um mar de rosas. Jesus nunca prometeu uma sala com ar-condicionado, uma sala VIP, não. Ao contrário disso, Ele falou, olha, vocês vão ter aflições, vocês vão ter problemas, mas eu venci o mundo, e vocês também irão vencer. Vem a tempestade, eu sei que tem dificuldade, tem problema, mas tem Jesus também. Aleluias. Tem Jesus também. Aleluias. E por que você quer voltar, irmãos? Por que você quer parar no meio do caminho? Marido saiu de casa, agora você está desesperada. Filho está nas drogas, agora você não sabe o que fazer. Não dá mais, é muita prova, é muito vento, é muita tempestade. Ei, aí eu olho para a Bíblia e vejo pessoas querendo voltar para o Egito. Abraão voltou para o Egito e deu ruim para ele. Faraó quis pegar a mulher dele. Isaac tentou voltar para o Egito, Deus não deixou. Moisés tirou o povo do Egito. Sabe o que ele descobriu? Que ele tirou o povo do Egito, mas o Egito não saiu de dentro do povo.
Sabe o que eu entendo com isso? Que tem pessoas aqui que saíram do mundo, mas o mundo não saiu de dentro dela. Está aqui, mas está com o pensamento no carnaval. Está aqui, mas está com o pensamento lá na terceira pista. O sangue de Jesus tem poder, querido. O sangue de Jesus tem poder. Para de olhar para o Egito. O Senhor tem uma terra preparada para a tua vida. O Senhor tem um céu preparado para a tua vida. Ei, espera mais um pouco, que o que há de vir virá e não tardará. Eu sei que passamos por problemas, que passamos por tempestade, por dificuldades. Mas quando passamos, Jesus está como Ele fez com Pedro. Quando estavam os discípulos lá naquele mar, o barco vai para um lado, vai para o outro. Aí Jesus falou assim: vem Pedro, vem Pedro. E Pedro começou a ir em direção a Jesus. E é assim que o Senhor está fazendo com vidas aqui. Pessoas que estão na tempestade, pessoas que estão na prova e não estão entendendo porque estão nesta prova. O Senhor está na tua frente dizendo: vem, vem por cima das águas, vem caminhando que eu seguro em tuas mãos e te levanto. Darabia cantarabia saio, yanderebia cantaraio. Sabe, o povo querendo voltar para o Egito. Viveram tantos milagres, irmãos. O povo de Israel viveu tanto milagre, queria voltar para o Egito. Irmãos, de dia tinha uma nuvem sobre eles para fazer sombra. À noite tinha fogo para clarear. Diz a Bíblia que a roupa deles não envelheciam. Os calçados não envelheciam. A água saía da rocha. Mas sabe o que ele estava querendo voltar para o Egito? Para comer cebola e pepino. Vocês acreditam? Era tão ingrato que eles queriam voltar para o Egito para comer cebola. Estavam com saudade da cebola e do pepino. Pensa comer cebola crua. Credo, o sangue de Jesus tem poder. Olha o que diz aqui. Números 11:46. Um bando de estrangeiro que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram queixar-se e diziam: se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Irmãos, Deus estava fazendo um milagre. O povo queria, estava com sede, Deus fazia sair água da rocha para eles beberem. Os calçados não envelheciam, crescia junto com os pés. E eles com saudade do Egito. Ei, Deus te tirou do mundo, salvou você, salvou a sua família, salvou o seu marido, os seus filhos. Por que você quer voltar? Ei, por que você quer parar? Olha os milagres que aconteceram dentro da sua casa. Por que você está com saudade? Aqueles povos queriam voltar a ser escravo. Queriam voltar no meio do caminho. Queriam voltar no meio do caminho. Tudo que começa não termina. Já conhece pessoas assim que tudo que vai fazer, tudo que começa não termina. Nossa, vou ler um livro, começa a ler um livro, não termina. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda, começa a ler os primeiros 5 livros, depois não dá conta, para de ler. Começa a fazer a faculdade, desanima, não vai mais. Tem gente que entrou esse ano e falou assim: esse ano eu vou me firmar com Jesus, vou nos cultos todo domingo agradecer. O primeiro domingo não vai no culto porque está cansado. Tem gente, irmãos, que entrou um ano falando assim: olha, esse ano a minha meta é emagrecer 30 quilos.
Vou começar na academia. Aí começa, né? Pega o celular. #fitness. #partiu academia. Não é assim? Deus, eu quero... nananana. Sabe aquela música da Isadora? Deus, eu tenho tantas bênçãos. E o povo da academia geralmente coloca essa música, né? Mas daí paga os 3 meses, que é aquela promoção que paga, que é mais barato. Aí não vai mais. Aí sabe que posta? Aquelas mesas cheias de comida. Aí começa a ampliar o templo do Espírito Santo. Aí fica assim, ó, nessa situação. Come que é uma beleza. Você conhece alguém assim? Não olha para o lado. E nós somos assim, irmãos. Tudo que começamos, nós não terminamos. Aí sabe o que acontece? Aí Jesus, ele desce do monte e ele vai encontrar os discípulos. E quando ele está caminhando sobre as águas, os discípulos veem alguém vindo e eles ficam com medo. Eles pensam ser um fantasma e começam a ficar com medo. Aí Jesus fala assim: calma, tenha coragem, sou eu. Aí Pedro, que é daquele jeitão dele, né? Não acredita, o próprio Jesus falou que era ele, não acreditou. Senhor, se é tu, então faça que eu vou até você por sobre as águas. Aí que Jesus respondeu para ele: então vem. E Pedro sai do barco e começa a andar. Só que quando ele começa a andar, ele tira o foco de Jesus e olha para o vento. Aí começa a afundar. E é assim na nossa vida. Cada vez que nós temos um foco, nós estamos olhando para Jesus. Pode vir a tempestade, pode vir o problema, pode vir a dificuldade, porque eu estou andando por cima das águas, porque eu tenho um foco, e o meu foco é Jesus, e eu vou chegar até Jesus. Só que aí vem a dificuldade, aí vem o vento, aí me dá medo, vem a tempestade e me dá medo, aí eu começo a afundar. Porque as dificuldades da vida vêm, os problemas da vida vêm. Só que Pedro tinha um diferencial. Jesus estava lá, porque Pedro, quando começou a afundar, ele falou: salve-me Jesus. Aí Jesus já pega na mão de Pedro e levanta. E é assim que Jesus vai fazer com pessoas aqui nesta noite. Pessoas que estão afundando, pessoas que já não tem mais, não vê mais uma saída, pessoas que o problema bateu na porta, a dificuldade bateu na porta, e você já não vê mais saída para esse problema, a dificuldade chegou, a tempestade está batendo. Aí quem sabe você está falando assim: pastor, mas eu estou afundado, eu não tenho mais força de ir para a igreja, eu não tenho mais força de trabalhar, a depressão está batendo na minha porta. Mas eu tenho uma palavra para você nesta noite. Você que está afundando, Jesus está na tua frente dizendo: vem por sobre as águas, vem por cima das águas, que eu pego em suas mãos e te levanto. Não tenha medo, irmão. Não tenha medo. Não tenha medo. Jesus está no barco com você. Vem a tempestade, mas Ele está no barco. Vem a dificuldade, mas Ele está no barco. Vem os problemas, mas Ele está no barco. Pastor, e se eu me afundar, Ele vai pegar na sua mão e não vai deixar você se afogar. Só não tenha medo. Não tenha medo. E eu tiro algumas verdades desse texto. A primeira dela: Deus sempre vem ao encontro daqueles que estão aflitos, pedindo socorro.
Deus sempre vem ao encontro daqueles que estão aflitos, pedindo socorro. Quem nunca passou por um problema? Se eu for perguntar aqui, 100% dos irmãos que estão aqui já passaram por uma dificuldade, por um problema financeiro, um problema conjugal, um problema no trabalho. Ei, Davi passou. Davi, o segundo rei de Israel, fugiu do rei Saul. Saul queria matar Davi. Sabe o que Davi fez? Ele correu para a caverna de Adulão, se escondeu lá com mais homens que eram desprezados pela sociedade. E Davi lá dentro, angustiado, aflito, ele orou ao Senhor. Um homem segundo o coração de Deus. Imagine eu e você. Um homem que foi escolhido pelo próprio Deus para ser o rei de Israel. Imagine eu e você. E se ele passou por aflição, irmãos, imagine nós. E olha o que Davi fala. Salmo 142, 5 diz assim: clamo a ti, Senhor, tu és o meu refúgio, és tudo que eu tenho na terra dos viventes. Dá-me atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, pois são mais fortes que eu. Livra-me da prisão, Senhor, e renderei graças ao teu nome. Essa foi a oração de Davi, aflito, preso. Segunda verdade que eu aprendo: o Senhor chega, nem que se for do 45 do segundo tempo. O Senhor chega, nem se for na quarta vigília da noite, no finalzinho da quarta vigília, Ele vai chegar no seu encontro. Aleluias. Sabe por quê, irmãos? Porque o choro, ele pode durar a noite inteira, mas a alegria, ela vem pela manhã. Ei, a alegria chega lá nas 6 horas da manhã, no final da quarta vigília da noite. Ela vai chegar sobre a tua vida. Ela chega. Porque a tua aflição pode durar a noite inteira, mas pela manhã chega o socorro. Aleluias. Terceiro, Ele vem de maneira inusitada. Sabe, Jesus, Ele não usa o barco como eu e você usaria. O nosso método era usar o barco, sim ou não? Mas Jesus não. Jesus, Ele vai andando por sobre as águas. Jesus tem a forma dEle de trabalhar. Jesus tem os métodos dEle de trabalhar. Senhor, mas meu amigo saiu da minha vida. Saiu não, foi Deus que tirou. Porque senão Ele tirar você da presença dEle. Senhor, fulano saiu da minha casa, não olha mais para a minha vida. Ele saiu da minha vida. Não, não foi ele. Foi o próprio Deus que tirou, arrancou. Para Ele não levar você. Aleluias. Quarto, as coisas fogem do nosso controle. Chega uma hora que nós não conseguimos administrar. Os discípulos, eles eram experientes naquilo. Eles eram pescadores. E eles não conseguiram administrar aquele vento, aquele barco. Saiu do controle deles, irmãos. Saiu do controle. Sabe, deixa Deus controlar a sua vida. Quando Deus falar para você assim: ei, joga do outro lado, vai para esse lado, faça isso. Para de teimar e ficar jogando desse lado. Porque uma hora as coisas vão sair do controle, e aí? Sabe, eu me lembro de 2012, quando a minha esposa ficou doente, quando ela pegou a gripe H1N1. Irmãos, eu chegava no hospital, os médicos falavam assim, uma vez eles me chamaram e falaram assim: Walter, nós precisamos resolver algo aqui. Eu falei: pois não, pode falar. Aí eles falaram assim: você vai ter que... Minha esposa estava grávida do Nicolas. Ele falou assim: você vai ter que escolher. Nós vamos salvar a sua esposa ou o seu filho. Porque os dois nós não vamos salvar. Nós vamos tentar salvar um.
porque nós não temos mais o que fazer por eles aqui. Nós vamos tentar, irmãos, ele chegou e falou, nós vamos tentar salvar um. E eu fui até ela e falei assim, amor, o médico pediu para mim decidir se ele salva você ou salva o bebê. Aí eu falei para o médico, salvar você. Aí ela olhou para mim e falou assim, não, eu não aceito isso, porque o Senhor falou que ia me dar um presente, e se Ele vai me dar um presente, ou vive nós dois, ou vai morrer nós dois, eu não aceito tirar o meu filho. Irmãos, todo dia, nós passamos 30 dias, eu todo dia no hospital, deixava ela, os médicos falavam, não tem mais o que fazer. Aí eu deixava ela às 8 horas da noite, que a mãe dela entrava, eu ia para casa. Cada vez que eu saía daquele quarto, no corredor do hospital, eu me jogava chorando, porque eu falei, Senhor, ela vai morrer. Tinha perdido o controle, irmãos. Aí entrava no meu carro todo dia, mesmo, sabe assim, com aquela fé, sabe, machucada, mas ainda eu cria que Deus podia fazer um milagre. Eu me lembro que eu ia cantando um hino toda vez, ia chorando para casa cantando o hino, e eu cantava assim, irmãos, acredite, é hora de vencer. Todo dia, irmãos, todo dia, eu cantava essa música, acredite, é hora de vencer. Essa força que vem de dentro de você. Ainda eu tinha esperança. Um dia o médico chega para mim e fala assim, Walter, nós vamos ter que tirar ela do seu hospital. Aqui não tem mais o que fazer para ela. Pegaram a minha esposa, sumiram o dia inteiro com ela. Ninguém sabia onde tinham enfiado ela. Nós tivemos que ir atrás de autoridades para poder achar ela, porque colocaram ela num quarto que ela não podia ficar perto de ninguém, porque ela estava morrendo. Tinha uma missionária nesse dia. Aí eu falei assim, mas ela está terminando a faculdade dela, ela não vai poder participar. O médico falou, não, claro que não, você nem sabe se ela vai viver. Aí tinha uma missionária naquele dia, a irmã Luzia. Ela falou assim, olha, o médico não bateu o martelo no que esse médico falou. Deus não bateu o martelo que o médico falou. Conta 5 dias, você vai ver o milagre de Deus. Irmãos, 30 dias ela não dormia mais. 30 dias sem dormir. Quando deu 5 dias, era o dia dos pais. Aí ela olhou para mim e falou assim, vai ficar com o Guilherme? Eu falei, não, vou ficar com você aqui no hospital. E quando foi nesse dia, ela dormiu a noite inteira. E Deus começou a restaurar a saúde dela. O controle tinha saído das nossas mãos. Mas aquele hino entoava dia após dia. Eu ia embora, as pessoas ficavam me olhando no carro, chorando e cantando aquele hino. Irmãos, passou-se o tempo e hoje, para vocês terem uma ideia, teve pessoas que me ligavam e falavam assim, Walter, aonde está sendo velado a Kelly? Eu falei, mas ela não morreu. Passou-se o tempo, ela estava amamentando o Nicolas, aquela mulher que faz a contagem de pessoas que nascem, né? Não entendi. A pessoa que está lá do hospital ligou ligou para ela e falou assim, meus pêsames. Daí ela falou, meus pêsames por quê? Daí ela falou, porque seu filho morreu. Ela falou, meu filho está no meu colo, ele está mamando, estou amamentando ele. Ele já tinha dado por morto. E quando foi para nascer, o médico falou assim, olha, a UTI está preparada, porque ele vai nascer com problema, ele não vai fazer xixi.
É o Nicolas que está aqui. Irmãos, quando o médico pega o Nicolas e levanta ele, o Nicolas faz xixi na roupa do médico. O controle tinha saído das nossas mãos, mas não saiu das mãos do Senhor. Ei, se você está aqui nesta noite preocupado, sabendo que a enfermidade bateu na tua porta, bateu na tua casa, na tua família, creia somente. Ei, creia somente que a tempestade, ela vai passar, que o controle pode ter saído das tuas mãos, mas não das mãos do Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. É Ele que controla a tua vida, Ele que controla a tua família, é Ele que controla. Aleluias. Isaías 43 vai dizer: quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Irmãos, Deus é Deus. 30 dias chorando, 30 dias, irmão, saindo daquele hospital chorando. Eu me lembro que o dia que ela foi colocada na UTI, eu e a mãe dela fechamos a porta, nós dois caímos no chão assim chorando, desesperado, e nós falamos assim: ela não vai voltar mais. Mas o Senhor tinha um plano na vida dela. O Senhor tinha um plano na minha vida. O Senhor tinha um plano na vida do Nicolas. O Senhor tem um plano na minha família. E Ele está no controle de todas as coisas. Quinto, Ele vem para acalmar a tempestade. Sabe o que a Bíblia diz? Que depois que Jesus pega Pedro, levanta Pedro, depois que Ele acalmou a aflição de Pedro, dos outros discípulos, aí diz que Ele entrou no barco. Quando Ele entra no barco, acalma o vento. Mas primeiro, Ele acalmou a aflição dos discípulos. E o Senhor está nesta noite aqui olhando pela tua aflição. Eu não sei qual é ela, mas o Senhor conhece o teu coração. O Senhor conhece a tua vida. E para finalizar, eu quero ler o verso 32 e 33. Cadê o grupo? Quando subiram no barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Oh, aleluias. Qual a tempestade que você está passando? Se coloque em pé, por favor. Qual a sua dificuldade? Qual a tempestade que bateu na sua porta e agora você está dizendo: meu Deus, eu não vejo saída. Senhor, o que vai acontecer com a minha família, Pai? Como vai ser o dia de amanhã? Quem sabe você está igual Pedro, naufragando. Quem sabe você está igual Pedro, se afundando. Mas Jesus está aqui nesta noite e vai pegar nas suas mãos e vai te levantar. Só você que acredita, eu quero orar pela sua vida. Só você que está passando por dificuldade, por problemas, por tempestade, eu queria te chamar aqui na frente. Nós estaremos orando pela tua vida. Só você que tem problema. Você que não veja uma saída no fim do túnel. Você que está desesperado, desesperada. Você que está dizendo: Senhor, me socorre. Senhor, me tira da prisão, Pai. Você que está igual Davi, preso, clamando por socorro. E quem sabe a doença, a enfermidade bateu na sua porta e os médicos falaram assim: não tem mais o que fazer. Você está desenganado, desenganada pelo médico. Ei, Jesus está aqui. Aquele que acalma a tempestade está aqui. Aquele que cura a enfermidade está aqui. Aquele que
Aquele que conhece a sua vida, Ele está aqui nesta noite. Andarabia cantaraio, anderebia saio. Espírito Santo de Deus, enquanto os irmãos vão adorar o Senhor, eu queria pedir para os obreiros orarem. Enquanto vocês colocar a mão sobre os nossos irmãos, pessoas serão curadas aqui nesta noite. Pessoas serão curadas aqui nesta noite. Só vem aqui na frente quem crê que vai ser curado. Se você não crê, fica aí, porque eu não quero Tomé aqui na frente. Só quero pessoas que crê na cura de Jesus. Só quero pessoas que crê que Deus ainda acalma a tempestade. Pessoas que crê que Deus ainda faz. Creio, Senhor. Darabia cantaraio, Yanderebia sou de cantarabia saio, Yanderebia aio. Aleluia, 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 aleluia. Jesus está aqui, irmãos. Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui. Quem sabe você está se afundando, mas Jesus está pegando nas suas mãos nesta noite. Oh, aleluias, aleluias. Darabia canta, canta minha gente, canta. Yanderebia sou, derabia cai. O Espírito Santo de Deus vai de encontro, Pai, a cada vida que aqui está, Senhor. Pai, vai de encontro, Senhor, a cada homem, a cada mulher. Pai, vai de encontro, Senhor, a cada coração, Pai. Senhor, o Senhor que acalma a tempestade, Pai. Tem gente aqui nesta noite, Senhor, que chegou aqui dizendo que é a última chance, que não tem mais esperança, Pai. Pois a ordem é chegar. Mas vai de encontro, Senhor Jesus. Vai de encontro, Pai. Vai de encontro a esse coração, Senhor Jesus. Vai de encontro, porque para o Senhor nada é impossível, Pai. Pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo. Aleluia, aleluia. Vai ressuscitar, aleluia, os sonhos de alguém. Você que está aqui, que o marido saiu de casa, você precisa vir aqui na frente. Você não vai parar. Sabe por quê? Depois que você tornar, se alinhar você com Deus, não vai parar. o Senhor vai acalmar esse mar. O Senhor vai acalmar essa tempestade. Mas você precisa se alinhar com Deus. Você precisa entrar no barco. Você precisa entrar no propósito. Você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, já demora pra guardar. Você não vai parar. Vai de encontro a esse coração, Pai, aflito, Senhor. Vai de encontro a esse coração triste, Pai. Esse coração que já não tem mais esperança. Esse coração que chegou aqui nesta noite dizendo que seria a última oportunidade, a última chance. Pai, ele veio no lugar certo, ela veio no lugar certo, Pai, porque o Senhor está aqui, o Deus de Jacó está aqui, o Deus de Abraão está aqui. Andarabia, cantarabia, saio. Pai, vai de encontro a esse coração, Pai. Renova as forças, Pai. Renova as forças dos teus filhos, Pai. Muda esse cativeiro, Senhor. Muda, Senhor Jesus, muda esse cativeiro. Em nome de Jesus, Pai. 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 Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A vontade é tua e a minha em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A poder no teu nome, Senhor. A poder no teu nome, Pai. A poder no teu nome, Senhor Jesus. Vai quebrar cadeias. Não poderão Vai quebrar cadeias, Pai. Vai quebrando, Pai. Vai quebrando. Quebra, Senhor. Não se Quebra, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não se frustrarão. Em nome de Jesus. Os planos em nome de Jesus. Acalma essa tempestade. Acalma, Senhor. Acalma essa tempestade, Pai. Dá vitória sobre
Arabiaçou. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria chamar agora aqui na frente pessoas que não são evangélicas, pessoas que nunca se decidiram a público, que levantou a sua mão e aceitou Jesus. Tem alguém aqui nesta noite? Aqui do meu lado esquerdo, tem alguém nesta noite que quer se decidir? Não estou te oferecendo o Ministério Sementes da Fé, não. Eu estou te oferecendo Jesus. Tem alguém que queira aceitar Jesus aqui do meu lado esquerdo? Do meu lado direito tem alguém? Você que chegou aqui sem esperança, irmão. Você que chegou aqui precisando de Jesus. Quem sabe falou: Senhor, é só o Senhor para fazer um milagre na minha vida. Mas você precisa dar esse primeiro passo. Você que está aqui nesta noite, que nunca levantou os seus braços e aceitou Jesus. Tem alguém? Se tiver, nós vamos orar. Amém? Tem alguém para Jesus nesta noite? Não saia daqui, não perca essa oportunidade, irmão. Não perca essa oportunidade. Deus tem coisas grandes para a sua vida. Quem sabe você sofreu até agora, desesperado até agora. Mas eu conheço alguém que pode mudar a tua história. Eu conheço alguém que pode mudar a sua vida, e o nome dele é Jesus Cristo. Cadê você? Cadê você? Amém? Se não tiver, nós vamos orar. Mas eu insisto eu preciso insistir mais um pouquinho. Você que não aceitou Jesus ainda, você não pode sair daqui do jeito que você entrou. Cadê você? Vem aqui na frente correndo. Cadê você? Sabe, parece que tem umas correntes te segurando. Algo está te segurando que não deixa você sair do caminho. Senhor, quebra as correntes agora, Pai. Quebra correntes agora, Senhor. Quebra correntes, Pai. Pode se abalar. Andarabia cantarabia sai. Andarabia cantarabia sai. Quando passares pelas águas, Eu estarei contigo, filho. quando passares pelo fogo, Ele não te queimará. pois eu estou contigo, Filho, eu estou contigo, filho, eu estou. filho. Aleluia. Pois eu estou. Naufraga, Cadê está você? balançando, Quer aceitar Jesus? fraca, está causando medo. Se tiver, em levanta seu as mãos. coração. Está Você que quer aceitar causando Jesus nesta dúvidas. noite. Cadê Jesus? Mas olha só, Você não quem pode vem sair daqui aí, desse jeito que você andando entrou, sobre querido. as águas. Parece que é Jesus. Oh, Andarabia cantarabia sai. Está fazendo uma ordem sobre o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, Andarabia cantarabia sai. sou eu, sou eu.
estou contigo, eu estou contigo. Arábia canta, Arábia sai. Anderébia sou, decanta, Arábia sai. Eu preciso insistir um pouco mais, irmãos. Eu sei que tem gente aqui que precisa ter esse encontro com o Senhor. Vencedor, Oh, Deus aleluia. das raças, Eu sei que tem seu gente que louvor. precisa. Campeão, vencedor. Oh, aleluia. Ali está a primeira alma para Jesus. Aplauda o Essa nome fé dele. que te Aplauda faz o nome dele. imbatível. Aplauda o nome dele. Mostra o seu Aplauda o nome valor. dele. Campeão, vencedor. Cadê a segunda alma? Cadê você? Cadê você? Faz seu Oh, louvor. Orabacai. Campeão, Erabiaçai, Orabacantarai. Anderebiaçai, Cantarabiaçai. essa fé que te faz imbatível. Mostra o seu valor. Podemos orar? Meu Deus. Vamos orar? Estenda suas mãos para cá. Se tiver mais alguém, vem correndo para cá, irmão. Porque eu não vou mais insistir. Se tiver mais alguém, corre aqui. E nós estaremos orando. Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Pai, toma a vida deste homem em tuas mãos, Pai. Toma a vida, Senhor Jesus, deste homem em tuas mãos, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, ele entrou aqui nesta noite, Pai, dizendo que seria a última oportunidade dele, Pai. Pai, que a tempestade bateu, Senhor. Compreende o seu caminhar. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. E nunca vai desistir. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. E não vai desistir. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, Pai. Obrigado pela tua presença neste lugar, Pai. Em o nome de Jesus, você aplauda o nome de Jesus nesta noite.